Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Hoje estou aqui gravando esta videoaula para fazermos a correção do percurso formativo 3, tá? Então peguem aí a atividade para que nós possamos corrigir. Vocês viram que essa atividade eu elaborei um bom textinho explicativo, bem na ordem, para vocês entenderem cada partezinha da aula. E eu tenho certeza que vocês deram conta de fazer, né? Bastava ler o texto e ir fazendo por partes. Nunca pulem nenhuma parte, né? Nenhum texto explicativo, porque senão vocês terão realmente dificuldade. Por isso que até a correção eu vou seguir a sequência do texto, tá? Para que eu possa ir explicando e vocês vão compreendendo como ler o texto por parte ajuda em a gente compreender o conteúdo, tá? Então, nessa primeira parte eu até expliquei, né, por que eu elaborei o texto, porque eu percebi que na atividade anterior, lá no percurso formativo 2, vocês tiveram um pouquinho de dificuldade na atividade sobre os prefixos, tá? E aí, por conta disso, eu elaborei esse novo percurso formativo para ajudá-los a compreender um pouquinho melhor a respeito dos prefixos e das formações de palavras, tá? Bom, então vamos às explicações, tá? Que está aqui, ó. Primeiro, precisamos compreender que toda palavra é formada por pequenas partes. A partir de agora, chamaremos essas partes de morfemas, tá? Então, as partezinhas que formam as palavras são chamadas de morfemas. É assim que nós chamaremos a partir de agora. O que são, então, morfemas, né? Morfemas são essas unidades, ou seja, essas partezinhas, que são carregados de significados. Então, todas essas partezinhas têm algum significado e que, quando estão juntas, chegam no significado da palavra, tá? Naquilo que eu desejo informar. Então, toda palavra ela é composta de pelo menos um morfema, tá? Então, no mínimo, a palavra tem um morfema. No mínimo, tá? Significa, por exemplo, a palavra sol, ela tem um único morfema, que a gente vai chamar esse morfema de radical. A gente vai ver o que é o radical, tá? Então, toda palavra ela é formada de partezinhas e, no mínimo, haverá uma partezinha, né? No mínimo, um morfema, tá? Bom, o que é o radical, então? O radical é um morfema que sempre existirá em uma palavra, pois ele carrega o sentido da palavra, o seu significado básico, tá? Então, o radical, na verdade, é a parte da palavra mais importante, porque ela carrega o significado da palavra, tá? Então, a palavra sol, por exemplo, é um radical, né? É um morfema, então, chamado de radical, porque a palavra sol carrega o significado do sol, que é esse astro, né? Que ilumina aí todas as nossas manhãs e tal, né? Essa estrela que ilumina as nossas manhãs e traz esse significado, tá? Então, o significado básico, real, né? O significado mais importante da palavra é o radical, tá? Então, essa partezinha. Só que nós podemos agregar, né, nós podemos juntar ao radical outras partes, né? Então, por exemplo, vamos pensar no Sol. O Sol, quando eu falo ensolarado, tá vendo que o Sol tá ali no meio? Tá ali no meio, ó, ensolarado, né? Ensolarado. Então, o Sol tá ali. Porque o Sol é o radical, que carrega a ideia do Sol, que é esse astro, que é essa estrela que brilha, tá? E tudo que eu quero dizer relacionado ao Sol, a essa estrela que brilha durante as manhãs, né, durante o dia, esse Sol vai aparecer junto com outras partezinhas. Então, quando eu junto o en e o arado, né, no final, quando eu junto isso, o ensolarado significa o quê? Um dia com muito sol, com sol brilhante e tal, né? Então, veja que o radical, ele sempre vai se manter nas palavras, porque é ele que carrega o significado mais importante, que é esse significado básico, né? Que tem a ver com aquele sentido, né, que eu desejo. Tá? Então, como eu estou falando do Sol, todas as palavras que eu formo relacionadas ao Sol, eu vou estar com esse radical presente, né?
Então, o radical é a palavra que carrega o significado básico. E as outras partezinhas, né, que são os morfemas, vão se juntando aos radicais para dar os sentidos que eu desejo. Então, por exemplo, para localizar o radical, e como que eu localizo, né, o radical? Essa partezinha mais importante. Muito simples, né? Eu estou acabando de dizer. Primeiro é simplesmente perceber qual é a parte mais importante da palavra. Né? Isso daí é o básico, né? Eu identifiquei a parte mais importante e já consegui identificar o radical. Mas para tirar a dúvida, porque às vezes eu vou ter que tirar uma letrinha, alguma coisa, então eu uso uma dica, né? Eu dou uma dica. Você sempre compara com outras palavras que vieram dessa palavra, tá? Que aí o que se repete é o radical, porque o radical sempre vai estar nessas palavras, entendeu? Que vieram dela. Então, por exemplo, ó, ensolarado e sol, né? O que se repete? O sol, porque o sol é o significado básico, né? Então, o sol é o radical. Agora, se eu falo estudo, estudar, estudioso, né? Tá vendo que tudo vem da ação de estudar, né? Tudo vem da ação de estudar. Então, o estudo tem a relação com o estudar. O estudioso é quem estuda, né? Então, vejam que vem da mesma origem, do mesmo significado. E como tem o mesmo significado, né? O que vai mudando são os morfemas que se agregam. O que fica igual é o radical, porque o radical é a raiz da palavra, é o que não muda, porque é ele que carrega o significado essencial, tá? Então, nesse caso, ó, o que não muda entre as três palavras? É o estude, né, até o D. Então, isso daqui é o nosso radical, é a nossa raiz, é o significado básico da palavra, tá? Então, o estude é o radical e o que juntou são outros morfemas que vão dando outros significados para as palavras, né? Então, estudar é uma ação, mas estudioso, esse ioso que aparece no fundo, no final, né, demonstra uma pessoa que estuda bastante, tá vendo? Então, o que vai agregando vai dando novos significados. Porém, a raiz, né, que são essas partes da palavra que se repetem, essas partes que se repetem, eu tenho aqui o radical, tá? Porque o radical não muda. Então, ó, no caso de estudo, estudar e estudioso, o morfema destacado, né, que é o estude, é o radical, pois ele está presente em todas as palavras que derivam de uma mesma origem, carregando, portanto, o seu significado original, tá? Então, agora é a sua vez. Vocês irão identificar os radicais, né? Basta, então, ver as palavras que eu dei, ver o que se repete, e o que se repetiu é o radical, tá? Porque o radical, ele sempre vai estar nas palavras que têm a mesma origem, tá? Porque é ele que carrega o significado essencial. Então, por exemplo, alfabetização, alfabeto e alfabético. Tá vendo que tudo isso vem de alfabeto, né? A alfabetização, o que é? Quando a pessoa aprende o alfabeto, né? Então, a alfabetização é o processo de aprender o alfabeto, e o alfabético é quando a gente domina o alfabeto, né? Então, o que se repete aqui, né? É o alfabete, tá vendo? Isso daqui é o nosso radical, porque ele carrega o significado da palavra, né? O significado original, e aí o que vai mudando são as outras partezinhas, que são os morfemas que se juntam a esse radical, para ir dando esses novos significados. Mas o radical não muda, porque ele carrega o significado original, tá? Agora, por exemplo, lealdade e leal. Até onde se repete? Até o leal, né? Então, o leal é o radical, e o que se junta são outros morfemas, tá? Papel e papelaria. Então, o papel é o radical. Riso e risonho. Qual é o radical? É o ris, né? O ris, ele é o radical porque é a parte da palavra que se repete, tá vendo? Ah, professor, mas o o aqui também se repete, ó, riso e risonho, tá? Ele repete. Mas por que eu não coloco o o? Porque e se eu formar, por exemplo, risinho? Olha só, né? O risinho, o o desaparece. Então, o risinho vem de riso também. Só que o o desapareceu. Então, eu não posso colocar o o. O o não faz parte do radical, porque uma outra palavra que veio de riso tirou o o, tá vendo? O risinho.
Então, o ris apenas que é o radical. Agora, infeliz e feliz. Feliz, ó, o radical, tá vendo? Feliz porque é o que se repete, tá? Capaz e incapaz, ó, capaz, que é o radical. Ah, professor, mas vamos pensar, ó, feliz, eu posso gerar felicidade. O Z virou C. Por que que o Z, então, vai para o radical se virou C? Aí, essa mudança acontece por conta do som. Porque, tá vendo, ó, feliz, o som é de S no final, né? Se eu colocasse, se eu escrevesse felicidade com Z, eu teria que ficar com som de Z, aí viraria felicidade. A gente não fala felicidade. Então o Z vira C para manter o som do S, né? Porque felicidade se escreve com C, mas o som é de S. E feliz se escreve com Z, mas o som é de S também. Então, para manter o mesmo som, você tem a mudança na letra e no final, tá? Mas ela, na verdade, faz parte do radical. Só teve essa mudança de letra por conta do som, tá? De uma mudança fonética, de som apenas, tá? Mas o Z faz parte do radical, tá? É diferente do riso e do risonho e do risinho, porque aí, quando eu falo risinho, esse O não faz parte do radical, porque não foi uma mudança que aconteceu por conta do som, é porque virou mesmo um outro, eu agreguei aí um outro sufixo, né? um outro morfema, tá? Então vamos agora ver, inclusive, o que é isso, né? O que é prefixo, o que é sufixo, né? Então vamos ver os tipos de morfemas, tá? Então, ó, ao radical nós podemos acrescentar outros morfemas. Então vocês viram que eu posso acrescentar novos morfemas aos radicais. Então o radical é essa partezinha que se repete, que não muda porque carrega o significado original da palavra. E junto com esses radicais eu posso acrescentar novos morfemas, novas partezinhas, tá? Que vão acrescentar novos significados a essas palavras. Aí o que eu preciso observar? Que se eu junto um morfema, uma partezinha antes do radical, se eu coloco antes do radical, esse morfema vai se chamar prefixo. O prefixo, então, é um morfema que se juntou antes do radical, tá? E o que se junta depois do radical, ou seja, uma partezinha da palavra que vem depois do radical, eu chamo ele de sufixo, tá? Então o prefixo vem antes e o sufixo vem depois do radical. Olha aqui as palavras, ó. Justo. O radical de justo é juste. Por quê? Se eu comparar ó, justo, justiça, injusto, injustiça, tudo vem da mesma origem. Qual é a partezinha que se repete? É o juste. Tá vendo? Então esse é o radical, que é a parte que não muda. Então é a raiz da minha palavra que carrega o significado original. Então esse é um morfema chamado de radical. E o que se junta a esse radical se veio depois, é o sufixo, mas se veio antes, é o prefixo, tá? Então no caso de justo, o juste é o radical e o que se juntou a justo é o sufixo, porque veio depois do radical. Justiça, né, que vem também de ser justo, né, da justiça. Então, o issa, que vem aqui, é o sufixo, porque veio depois do radical. E no injusto, né, o injusto é o contrário do justo, né, justo, injusto. Esse in que veio na frente do justo é o prefixo, e o aqui é o sufixo, porque veio depois do radical. No injustiça, a mesma coisa. O in é o prefixo e o issa é o sufixo. Né? O sufixo vem depois do radical e o prefixo vem antes do radical. Muito legal, né? As palavrinhas, então, elas são, na verdade, formadas sempre por meio de partes, de morfemas que vão se juntando e acrescentando novos sentidos às palavras, né? Então, elas se juntam aos radicais para ir criando novos sentidos. E assim vão se formando novas palavras. Legal, né? Então, ó, é legal entender como as palavras se formam, né? Sabe o que é mais legal nisso tudo? É entender que esses morfemas que se juntam ao radical também são carregados de significados. Então, quando a gente vai juntando essas partezinhas, a gente vai mudando o significado das palavras, né? Por isso que a gente vai criando novas palavras. Então, no percurso formativo anterior, vocês viram que quando a gente coloca o prefixo, né? O prefixo é o que vem antes do radical.
Se eu coloco o i, o in ou des antes do radical em algumas palavras, eu vou ter a ideia de negação. Eu estou negando aquele sentido. Então veja que quando eu coloco esses prefixos, eu nego o sentido daquela palavra. Então quando eu penso, por exemplo, o justo, e aí eu vou criar injusto, né? Eu vou gerar o antônimo, que é o sentido contrário, e eu gero injusto. O injusto é aquele que não é justo, né? Ou seja, injusto é não ser justo. Então eu estou negando a ideia da justiça, tá vendo? Então toda vez quando eu coloco o in, o des ou o i na frente dos radicais, eu estou gerando um sentido de negação, estou negando. Ó, infelicidade é quando não há felicidade, ó, estou negando a felicidade. O desleal, ó, esse des que se junta ao radical leal, eu estou falando que a pessoa não é leal, tá vendo? Desleal é não ser leal, tá? Então é uma ideia de negação, certo? Muito legal, né? Então, esse i, in e des são prefixos que vão se juntando aos radicais e vão dando ideia de negação para as palavras, né? Vão negando as ideias das palavras. E aí eu tenho aqui, ó, alguns prefixos. Eu tenho o in, o inco também com M, o i e o des. E aí agora nós temos que criar os antônimos, né? Ou seja, vamos criar palavras de significado oposto, e aí para isso basta eu colocar o prefixo para esse radical. Então, colocando um desses prefixos, eu dou o sentido oposto, tá? Então aí eu vou estar negando aquele sentido, vou criar a ideia da negação, tá? Por exemplo, ó, o interessado, o antônimo é desinteressado. Então quando eu coloco o prefixo des na frente do radical, eu estou negando o sentido. Então aqui desinteressado é quando não há o interesse, né? Quando não há o interesse. Então esse des dá a ideia de negação. Tocável, intocável. Diferente, indiferente. Amparado, desamparado. Perdoável, imperdoável. Imaginável, inimaginável. Legalidade, ilegalidade. Prudente, imprudente. Mobilizado, imobilizado. Color, incolor. E disponível, indisponível. Então, quando eu coloquei esses prefixos todos, eu estou dando ideia de negação, estou negando o sentido daquela palavra, né? Então, por exemplo, o tocável, o intocável, ó, diferente, indiferente, tá vendo? Ó, legalidade e ilegalidade. Então, quando eu falo legalidade, é algo que está dentro da lei. Agora, a ilegalidade é quando não está dentro da lei, tá vendo? Estou negando a ideia da lei. Quando eu digo disponível, é quando uma pessoa está disponível para algo. Agora, quando eu falo indisponível, significa que a pessoa não está mais disponível. Então, quando eu acrescento esses prefixos aos radicais, eu estou negando, né? Estou criando uma ideia de negação para essas palavras, certo? Aí aqui vocês vão ter que desenvolver o glossário dessas palavras, né? O glossário, gente, são as palavras, né? Uma lista de palavras que trazem os significados de palavras desconhecidas. Então tem várias palavras ali que talvez vocês não saibam o significado. E aí eu vou pedir aqui para vocês pesquisarem e criar o glossário dessas palavras, né? Só que o glossário ele é sempre organizado em ordem alfabética, tá? Então tem que organizar em ordem alfabética e vocês vão colocar na frente o significado dessas palavras, tá? Então, o glossário eu deixo sob responsabilidade de vocês, eu vou corrigir e se alguma coisa estiver errada eu peço para vocês consertarem, tá? Agora, a próxima questão, ó. Há muitos outros prefixos na língua portuguesa, tá? Muitos outros, tem muitos prefixos, sufixos, né? Tem muitos. E cada um acrescentará novos sentidos a palavras. Por exemplo, quando eu uso o prefixo re na frente dos radicais, tá? Ele não vai indicar mais negação, e sim repetição. Então, quando eu coloco um re na frente do radical, geralmente ele vai dar a ideia de repetição. É por isso que quando eu desejo que um aluno leia o texto mais de uma vez, eu digo releia. Já reparou que o professor fala assim, ó, releia tal texto. O que significa releia? Significa leia mais uma vez, né? Ou seja, leia novamente. Então esse prefixo que aparece na frente do radical, ele vai sempre indicar a ideia de repetição, que você deve fazer aquilo novamente.
tá? Então a mesma coisa, ó, reescrever, relembrar, tá vendo? Então reescrever é escrever novamente, relembrar é lembrar novamente, tá vendo? Então esse re dá a ideia de repetição, que aquela ação deve ser feita novamente. Então esses prefixos eles vão dar a ideia a esses radicais, tá? Esses significados das palavras. Já o prefixo pre, ele vai indicar anterioridade. Então quando apareceu pre na frente do radical, né, ele vai dar a ideia de algo anterior. Por isso, ó, a pré-escola. Pré-escola significa antes da escola, né? A pré-história, ó, significa antes da história. Tá vendo? Ah, professor, tem alguma coisa que aconteceu antes da história? Sim, porque lembra que história se considera história o que houve de registro, né, da sociedade feito pelos homens. Então, tudo que não foi registrado por meio das palavras, dos estudos, a gente considera como período pré-histórico, que aconteceu antes da história do homem, da sociedade, tá? Então, por exemplo, os dinossauros, eles estão na época pré-histórica, tá? Por que época pré-histórica? Porque nos dinossauros ainda não existia o homem, então é uma época anterior à história do homem, tá? Igual os homens das cavernas, né? A gente considera como a época pré-histórica, tá? Porque ainda não havia o registro histórico das coisas por meio da escrita, tá? Na civilização. Tá? Então, toda vez que indicar esse pré, indica algo anterior, tá? E aí eu tenho aqui a questão 4. De acordo com a explicação, o que significa, então, reavaliar? Bom, se é reavaliar, esse re dá a ideia de repetição, né? É o prefixo que juntou ao radical. E aí dá a ideia do quê? De avaliar novamente. Repensar significa o quê? Pensar novamente. Rever significa ver novamente. Ou, depende do contexto, da situação, lembra que o contexto é a situação, que pode significar verificar novamente. Ó, isso daí muda um pouquinho, porque quando a gente fala assim, ó, reveja sua resposta. Reveja sua resposta não significa só ir lá ver a resposta. Significa o quê? Rever, nesse caso. Significa que você deve verificar a sua resposta de novo para corrigir, né? Então, o rever vai depender muito da situação. Às vezes vai significar ver novamente, mas às vezes vai significar verificar novamente. É a mesma coisa que acontece com reequilíbrio. Vai depender do contexto, né? O reequilíbrio pode significar equilibrar-se novamente, né? Então, imagina lá que alguém está numa corda bamba e ele está em equilíbrio e aí ele precisa se reequilibrar, né? Então esse reequilibrar é se equilibrar novamente ali, que está ali bambo. Mas, dependendo do contexto, você pode significar assim, recuperar às vezes o equilíbrio emocional, né? Ah, eu preciso me reequilibrar, né? Não estou dizendo reequilíbrio do corpo, mas é reequilibrar a minha situação emocional e tal. Então depende muito do contexto, tá? Então lembra que eu tenho que analisar o contexto, a situação que aquela mensagem foi usada para compreender o significado dela naquele contexto, tá? E qual prefixo foi utilizado, então, para formar as palavras reavaliar, repensar e rever, e reequilíbrio? Né? E que sentido ela acrescenta à palavra? Então, o prefixo utilizado foi o re, né? Porque eu juntei o prefixo que vem antes do radical, né? E aí, quando eu acrescentei esse re a esses radicais, eu criei novos sentidos, né? Que sentido que eu dei a essas palavras? O sentido de repetição, de que aquela ação tem que ser feita novamente, tá? Então, esse prefixo dá a ideia de repetição, de que a ação precisa ser feita novamente, certo? Ah, professor, então sempre quando eu ver o re, o in, né, nas palavras, ó, o re dá a ideia de repetição, o in de negação. Sempre quando eu ver essas partezinhas na palavra, significa que vão dar essas ideias? Depende. Tem palavras que começam com essas letras, tá, gente? Isso é importante. Tem palavras que são usadas essas letras que não são prefixos, fazem partes da palavra, tá? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes não é prefixo, não é uma partezinha que se juntou ao radical. Às vezes pode ser que a palavra comece com essas letrinhas e aquilo já é o radical dela, tá? Tem que tomar cuidado. Para ser
um morfema, né, para ser um prefixo que se juntou ao radical, ele precisa estar se juntando a uma outra palavra para dar a ideia de negação, de repetição, né? Então precisa tomar cuidado, tá? Mas sempre quando for prefixo que vem com a intenção de criar esses novos significados, aí podem ter certeza que ou vai dar a ideia de negação, ou de repetição, ou de anterioridade, né, como, por exemplo, pré. Então, aí vai acrescentando vários sentidos dependendo do prefixo que se juntou, tá? Então é isso, espero que todos tenham entendido, né? Fiquem em casa, protejam-se. Qualquer dúvida a respeito das atividades e das próximas atividades, me procurem no particular, tá? Um beijo a todos e bom estudo sempre, tá?